No início do ano, eu coloquei como um alvo para 2020 ler a série Conflito inteiro, né? E eu comecei em janeiro e por causa da pandemia, acabou que eu tive um pouco mais de tempo, né? E foi em junho, julho eu já tinha terminado todos os livros. Então, assim, eu gosto muito de ler e gosto muito de riscar e fazer comentários e tal, né? E aí, quando o Romeu falou comigo, eu fiquei de boa, do tipo assim, cara, eu acabei de ler esses livros, né? Então eu tô sabendo tudo deles, né? Aí, quando foi ontem à noite que eu fui dar uma olhadinha no livro, cara, o capítulo 18 não tinha nenhuma linha grifada, você acredita? O capítulo Não acredito, 17, pastor. você acredita? 2000, o capítulo 17 estava todo riscado. Por quê? Porque foi um capítulo que eu estudei bastante, porque tem a ver com a liderança, né, de Elias para Eliseu. Aí tem umas 3 ou 4 vezes que fala a palavra jovem, né? Então tem, por exemplo, aqui na página 99, está escrito assim, ó, o ministério envolve muito mais que pregar a palavra, significa treinar jovens, como Elias treinou Eliseu. Então existem vários, assim, referências super legais, que inclusive eu estou estudando esse capítulo 17 com líderes de igreja para eles entenderem de que eles têm que fazer parte do processo da transição de liderança, né? Que liderança não é você fazer, liderança você é ensinar fazendo, né? Ensinar alguém a fazer. Então, o capítulo 17, nem sei quem foi que estudou o capítulo 17, mas é um capítulo assim fantástico, que inclusive vale a pena estudar com a galera aí da Central de Brasília, não só os jovens, como principalmente com os anciãos. Aí quando chegou no 18, eu ontem à noite fui lá e falei, caramba, cara, não tem nada grifado. Mas aí eu fui ler de novo. E aí fiquei muito feliz, porque o capítulo 18, ele é riquíssimo. E essa riqueza tinha passado por cima. Eu não tinha percebido na primeira vez que eu li esse capítulo, né? Então, e é muito legal porque vem falando da purificação das águas, né? Que é um pedacinho da Bíblia ali que passa muito rápido. Mas qual que é o contexto aqui para quem ainda não leu? O contexto é o seguinte, que o povo de Israel tinha chegado ali próximo de Jericó, e próximo de Jericó tinham muitos templos pagãos. E conforme vem trazendo aqui, existia ali uma imoralidade muito grande. Agora você pensa, né? Você tem talvez 1 milhão de pessoas, depois de 40 anos do deserto, chegando a um local agora que tem água, que tem cidade, que tem vida, que tem comida, né? E aquele povo dá de cara com aquela imoralidade de Jericó. E, gente, a real é o seguinte: o pecado ele sempre chama a atenção. A sensualidade, a sexualidade, a imoralidade sempre chama a atenção. E aquilo ali foi um choque de realidade para o povo de Israel. E Deus teve que atuar assim grandemente. E uma das formas dele atuar foi o fato de meio que amaldiçoar toda aquela região de Jericó. Então, o povo de Israel, durante 500 anos, eles estavam crescendo para as outras regiões ali daquele país grande, né? Mas Jericó era uma coisa meio que mal resolvida. Por quê? Porque tinha sido destruído, fazia 500 anos que não tinha sido reconstruído e tinha sido uma grande cidade. E uma das coisas que eram ruins e péssimas ali eram as águas, né? As águas elas eram amargas. E aí tem um detalhe, né? Nesse período aí teve Jezabel que quis ir contra a palavra de Deus. Ela quis reconstruir. E ao reconstruir Jericó, a maldição se concretizou, né? Os filhos de quem tentou reconstruir morreram. Era uma maldição que tinha, né? Agora, dentro desse conceito, dentro desse contexto, aí então Eliseu aparece e resolve o problema da água. Ele vai lá, joga um pouquinho de sal na água e a água agora, não por causa do sal, não é uma questão assim, o poder não estava no sal, o poder não estava nem mesmo em Eliseu, o poder estava naquele que ele representava. E isso a gente precisa sempre entender, né? E aí, então, aquela água voltou ao normal. Então, essa é a história. Aí o que acontece? Quando chega no capítulo 18, Ellen White agora começa a tirar um monte de lições super, 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 super interessantes.
E aí, então, ela agora resgata a ideia do sal, né? Que Jesus posteriormente vai utilizar nos evangelhos, né? E ela faz algumas comparações. Então, veja só, quando a gente olha no capítulo 100, na página 104, diz assim, ó, o mundo necessita ver o cristianismo sincero e genuíno na prática. Ela começa a fazer uma reflexão a respeito do sal. Quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, né? O que que é o sal da terra? Cara, o sal da terra, o sal ele é um elemento que ele dá gosto. Na verdade, se você quiser sentir o gosto do sal, aí então você já estragou, porque o sal ele é ruim. Ele simplesmente ele faz com que o gosto daquilo em que ele está, na medida certa, faça com que o gosto apareça. Agora, tem algumas características, né? O sal, se ele não tiver essa função, ele não serve para nada. E ao não servir para nada, ele pode ser jogado fora. Então, é mais ou menos o seguinte: o cristianismo, se não for para fazer diferença, então não serve para nada. Então, esse é um ponto. Se você tem o evangelho e ele não faz diferença para um outro, ele não está sendo utilizado. E isso a gente precisa compreender, porque talvez nos últimos tempos a gente tenha vivido muito uma igreja para a igreja. Ou seja, que era um clubinho de salvos, né? Porque a mensagem adventista ela é muito bonita, né? A gente olha para a Bíblia, de repente abre-se os olhos, Apocalipse, Daniel, puxa, eu faço parte de um povo escolhido, e isso pode ter um viés positivo como negativo. O escolhido pode se sentir exclusivo, mas o adventista, ele não é exclusivista, ele é inclusivo, ele inclui o outro, por quê? Porque ele tem uma mensagem importante. Porque se essa mensagem ela não for para dar gosto no mundo, ela simplesmente deixa de existir ou não tem sentido de existir. Então, esse é um ponto. E outro ponto é que o sal, no saleiro, um sal não consegue salgar o próprio sal. Não tem sentido. O sal, ele só faz sentido na hora que você sai e você se mistura com as outras coisas. E aí, então, ele cumpre com o papel dele. Porque enquanto ele não tiver misturado, ele não vai fazer diferença. Agora, não se esqueça, mesmo que o sal ele esteja misturado, ele continua sendo sal. Então, eu acho que esse é o grande desafio da nossa juventude, né? É você não ficar apenas num clubinho dentro da igreja, ok? Para se proteger do mal. Né? Gente, o mal ele é horrível, a faculdade, a universidade, os amigos. Aí a gente só fica entre nós mesmos. E isso não está certo. Aí fala assim, não, pastor, mas se a gente for lá, a gente vai se contaminar. Não, é que se você se contaminar é porque você está fraco. Então, você precisa criar uma relação em que eu estou na sociedade, eu estou no meio das pessoas e trago gosto, e trago evangelho, e transformo. E o sal tem também a, a propriedade de não deixar as coisas estragarem. Antigamente, quando não existia geladeira, era assim que as pessoas preservavam as alimentações. Pegavam ali, enchiam de sal e não deixavam estragar a carne. Né? Então, essas são propriedades do sal, né, que estão lá nos evangelhos, mas que no capítulo 18 ele vem aqui agora para poder dar um pouco mais de sentido a esse capítulo. Né? Eu achei muito, muito interessante isso daí. E aí, Verdade, alguém comentou alguma coisa? essa parte é muito interessante mesmo. Eu não tinha, quando eu li assim a princípio, eu não tinha relacionado o sal com a função de nós cristãos aqui no mundo, né? Aqui na Terra. E a Áurea Petrúcio comentou bem assim: acho interessante a comparação do sal para dar sabor no equilíbrio. Não mais nem menos. Deus é equilíbrio.
E a Flávia, ela comentou que receber e não ser diferente, compartilhar, é a mesma coisa de não estarmos fazendo nada. Que o ideal é a gente receber, ser diferente e compartilhar com as outras pessoas. E o André comentou que viver para salgar, a gente deve viver para salgar o mundo e não a igreja. Boa, boa, boa. Eu acho que o lance do equilíbrio, né? Gente, a real é que viver de forma equilibrada é a coisa mais difícil que existe, né? Mas eu acho que é o que a gente busca, né? É o que a gente busca, né? E a gente vive num mundo extremamente complicado, né? Porque, veja, eu vou fazer aqui, né? Vou resgatar coisas desse final de semana, né? Uma mulher vai lá num programa da Globo, né? E fala de um abuso que ela teve numa instituição adventista, né? E veja, eu não estou aqui dizendo que ela não podia ter falado e não deveria ter falado. O fato é que foi uma situação horrível que ela viveu, né? E, ao mesmo tempo, foi uma situação horrível o fato dela ter colocado isso numa cadeia nacional, aonde cada vez mais as pessoas elas estão colocando valor em cima de empresas e instituições por causa do erro, eventualmente, de uma pessoa, né? Eu sei que, de repente, um ou outro pode não concordar comigo com o que eu vou falar, mas, por exemplo, o segurança do Carrefour. Cara, o segurança do Carrefour fez uma atrocidade absurda, absurda, né? Absurda. Sem, não existe justificativa para o que ele fez, né? Mas muitos hoje em dia estão na teoria do cancelamento, né? Na filosofia do cancelamento. Vão fazer o quê? Vão pegar agora uma instituição com milhares de pessoas empregadas e vai lá e simplesmente acabam com aquela instituição por causa daquele ato. Por que eu estou resgatando? Estou resgatando porque o que tem acontecido nos últimos dias, né? Ela falou alguma coisa numa rede nacional da Igreja Adventista e muitos começaram a fazer posições generalizadas, tipo assim, não, porque essa igreja, porque essa igreja, como se todo homem fosse aquele que abusou dela, né? Por que eu estou trazendo esse assunto? Estou trazendo esse assunto pelo seguinte: nós precisamos criar na cabeça das pessoas referências positivas tão fortes que, na medida em que notícias negativas apareçam, inclusive outras pessoas defendam a não só a instituição como igreja, mas aquilo que nós pensamos. E de onde que vem isso? Isso vem do seu vizinho conhecer você tão bem, saber que você é uma pessoa tão honesta e que você é honesta porque você é um cristão e de que a igreja de 27º dia tem uma relação com quem você é de forma positiva. Ao ponto em que, quando as pessoas escutarem alguma coisa negativa, falar assim, não, aquilo ali aconteceu, mas os adventistas são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas que trazem bem para a sociedade. Então, quanto mais eu vivo o evangelho, mais eu dou para as pessoas argumentos a favor do evangelho. Quanto mais eu não vivo o evangelho como pessoa e como instituição, mais munição eu dou para as pessoas para que elas possam nos atacar posteriormente. Então, eu acho que existe uma importância tremenda em quem nós somos e quando, principalmente, nós é, dizemos quem somos. À medida em que, igual um amigo meu uma vez, né, ele foi parado no trânsito por um policial e ele, assim, para querer tirar algum tipo de proveito, falou assim, não, mas eu sou isso, e falou a profissão dele, né? O policial ali falou assim, então, exatamente porque você é isso, você não poderia ter cometido esse tipo de crime. E é verdade, é verdade. Quando a gente é, diz para as pessoas a crença que nós temos, a gente precisa viver à altura daquilo que nós dizemos que vivemos e aquilo que nós acreditamos, né? E aí eu já entro na outra
abordagem de Ellen White, porque ela faz duas abordagens, né? Ela fala sobre o sal e depois ela fala a questão da água, né? A água que Eliseu colocou o sal foi transformada, né? Aí na página 105 diz o seguinte: o coração que recebe a palavra de Deus não é como uma garrafa trincada de água que deixa o precioso líquido vazar, mas é como o riacho da montanha, alimentado por nascentes que nunca secam, cujas águas cristalinas revigoram o cansado, o sedento e o carregado de cargas. Cara, eu achei isso aqui bonito pra caramba. Eu até grifei aqui, ó. Vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Olha lá, tá grifadinho aqui no Sim. meu livro. Cara, eu achei muito top essa parte, né? Porque é como se a nossa vida tivesse dentro de uma garrafa e ela coloca assim, uma garrafa trincada, né? Que deixa sair de gota em gota. A nossa vida de evangelho não pode ser gota em gota. A gente tem que ser como se fosse um rio, né? Aí eu me lembro daquele momento que Jesus se encontrou com a mulher no poço, né? Aí ele fala assim, né? Eu sou o quê? Eu sou, eu sou água viva, né? Mas você tem que se transformar numa fonte a jorrar, uma fonte a jorrar. E esse é o desafio. É desafio da gente, sabe, a minha vida sem Cristo é uma vida amarga, é uma vida que não traz sentido para ninguém. Mas quando o sal, quando o evangelho entra em mim, a minha água, a minha vida se transforma. Só que à medida que a minha vida se transforma, ela se transforma numa água, que é uma água que tem que saciar, tem que ajudar, tem que levar esperança às outras pessoas. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. E aí, então, esse capítulo, para mim, ele foi muito bonito exatamente por essa relação que ele fez com o sal e também com a água. E aí, então, tem um monte de lições bacanas aqui que a gente poderia tirar, como a gente já falou um pouquinho. Sim. A Audi comentou aqui que é lamentável no mundo que estamos vivendo, o inimigo coloca na mente humana que anda vazia de Cristo para generalizar os erros, culpando exatamente muitos que buscam ajudar, mostrando Deus como a única saída. E a Lu Mesquita, ela falou que nós somos a igreja para outras pessoas. E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente deve se preocupar, sim, a gente deve, lógico que sermos boas influências e boas referências, não só para o mundo, para as pessoas que estão fora, mas para quem está dentro, né? Eu escutei de algum pastor em algum sermão que os filhos são ótimos em perceber a hipocrisia dos pais. E dentro da igreja a gente também tem isso, né? Então quando eu convivo com você dentro da igreja, eu posso muito bem saber quem é você dentro da igreja e quem é você fora da igreja, se eu tenho esse contato íntimo com você, né? Então é importante a gente ser boa influência, não só para o mundo, mas também para quem é de dentro da nossa instituição mesmo, né? Porque não dá para a gente ter uma vida dupla. E é importante, assim, cada vez mais a gente aprimorar o nosso caráter, nos enchermos mais do Espírito Santo, dessa água infinita que é Jesus, para transbordar nas outras pessoas, mas também fazer o que deve ser feito, né? Em relação a esses casos, correções devem ser tomadas, algumas medidas devem ser tomadas sim para corrigir, porque Deus ele é um Deus de amor, mas ele também corrige, ele ama. E por isso que ele nos corrige, né? Igual um pai mesmo. Então é muito importante isso mesmo. E eu acho que quanto mais a gente se enche dele, mais a gente é capaz de transbordar todo esse amor, toda essa graça que ele nos oferece diariamente, né? Você está usando uma palavra aí, que é uma palavra que faz parte é, do último parágrafo do livro, né, que diz assim, ó, do capítulo, né, os que foram purificados por meio do conhecimento da verdade bíblica beberão a cada dia das fontes sem fim da graça e do conhecimento. Descobrirão que seus próprios corações está a transbordar.
né? Então, olha que interessante, né? Em 4, 5 linhas, tanto conhecimento, né? Então, os que foram purificados, né? Que é uma questão, nesse sentido, uma questão pessoal, né? É a gente buscar, a gente querer, a gente desejar, a gente se esforçar, inclusive, para que a nossa vida seja uma vida purificada, uma vida transformada, né? E essa transformação, ela não acontece uma vez e pronto, não. Conforme vem trazendo aqui, a gente tem que ter dia a dia, né? São todos os dias. Ali em Colossenses capítulo 3 tem uma parte que fala sobre a natureza pecaminosa, né? Eu costumo dizer que a minha natureza pecaminosa é como se fosse um zumbi que eu mato todo dia, mas no dia seguinte ele insiste em ressuscitar, sabe? Eu mato, eu venço essa natureza hoje, mas amanhã ela aparece de novo. Então eu tenho que matá-la todo dia e eu tenho que me fortalecer a cada dia da água da vida, eu tenho que me fortalecer a cada dia do Senhor Jesus Cristo, né? E aí, conforme isso for acontecendo, daqui a pouco a minha vida começa a transbordar, né? Transbordar. O que é transbordar? Transbordar é quando você tem tanto uma coisa que você agora já começa, inclusive, dar, entregar, você consegue, inclusive, dividir com o outro, né? E aí sim é uma vida cristã plena, né? É isso daí. Sim. E o legal que eu acho de transbordar é porque quando a gente enche um copo assim e ele, né, transborda, ele não escolhe, não, eu vou para esse lugar, eu vou molhar aquele lugar, não. Quando a gente transborda, a gente não faz acepção de pessoas, né? A gente se espalha essa mensagem que a gente conhece, que a gente ama. Então, o transbordar também tem essa característica, né? Quando algo transborda, ele não vai só para um lugar, ele não escolhe um lugar para transbordar, para molhar. Ele realmente ele transborda em todos os lugares, né? Então, isso é legal também. A Auri comentou que É, é uma luta diária contra o nosso eu. Pedir e permitir Cristo viver em nós. Deus nos ajuda. Verdade. E aí, pastor, o senhor falou sobre Colossenses 3, e eu abri aqui, eu acho que o versículo 4 tem tudo a ver com o que a gente está falando, que fala bem assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então é isso que a gente busque, né? Essa ser manifestado com Cristo e através da glória dele, né? é isso aí. É isso aí. Mas é isso, gente. Esse aí foi a essência, então, do capítulo 18, né? Um capítulo muito interessante, que tem uma série de relações com o Evangelho, posteriormente, ali, tanto do sal quanto da água, né? E vale a pena demais. Então, assim, eu sei que vocês estão com esse projeto super interessante aqui da leitura dos livros, né? Mas se por acaso, né, tem alguém aqui que só está participando, né, pegando a essência do que se fala, mas sem ler, eu quero inclusive fazer aqui um apelo, né? Gente, leiam. Essa série é muito legal, é muito top. Todos os livros são excelentes, então eu tenho todos eles aqui marcadinhos. E hoje, quando eu percebi que eu não tinha encontrado a essência desse capítulo, quando eu li a primeira vez, eu já estou me questionando se eu não vou ter que ler todos novamente para poder, assim, né, me encharcar mais ainda desse monte de coisa que tem nesses livros aqui, que realmente são muito, muito top, muito top. Fica aqui a nossa dica, né? Mais uma vez. É isso aí, gente. Ótimo. E se você quiser ler, tá aí o link, eu deixei fixado nos comentários o link para você adquirir o PDF, tá bom? Pastor, vamos orar? Vamos orar. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Deus abençoe o projeto de vocês. Muito bom. A gente, Amém. obviamente, a gente pode se fortalecer espiritualmente em qualquer momento do dia, mas eu não vou falar daquilo que eu ouvi e não vou falar daquilo que é um consenso. Eu vou falar daquilo que eu tenho vivido. Quando você acorda mais cedo e você tem a sua primeira hora do dia com Deus, o seu dia é diferente.
Então não tem que ser 5 horas da manhã, tem que ser na primeira hora, que é a primeira hora para você. Então, eu tenho vivido isso, eu estou falando para vocês do que está no meu coração. Eu acordo bem cedo, o mais cedo que eu conseguir, desde que eu não fique cansado durante o resto do dia. Mas no momento do silêncio da minha casa, eu tenho 2 filhos, isso me consome bastante. Então, eu preciso do silêncio, eu preciso da minha intimidade com Deus. E quando eu não começo bem, quando eu não começo desse jeito o dia, parece que alguma coisa está faltando e está muito legal, sabe? Porque não era assim. E eu digo para vocês, não é uma coisa que no início você vai querer fazer, mas vai chegar uma hora que você não vai querer deixar de fazer. Então, vale a pena você ter a sua comunhão com Deus, beleza? Valeu, meu povo, Deus Isso. abençoe a todos. Deixa eu orar para vocês para que possamos ter um dia abençoado. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, abençoe nossos amigos que estão nos acompanhando, para que eles possam ter um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam crescer no espírito, na verdade, no entendimento do perdão, da justiça, e que eles possam também ter a vida transformada, e que eles também possam ser uma bênção a transbordar na vida das outras pessoas. Que possamos viver um cristianismo real, um cristianismo verdadeiro, e que as pessoas possam ver em nós pequenas cópias de Cristo andando por essa terra. Nos dê agora a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.